Bom, de novo, boa noite. Gostaria de agradecer pela presença de todos os 128 participantes. A gente estava muito esperançoso que ia ter realmente uma presença boa, mas eu acho que superou nossas expectativas. Eu acho que esse está sendo o primeiro simpósio feito pela medicina agora nessa era de aulas remotas, de atividades remotas. Então, a gente está muito feliz com esse resultado, com o feedback do Mentimeter, né, e do feedback do pessoal aqui mandando nas redes sociais, no nosso Instagram e tudo mais. Então, a nossa conversa agora vai ser uma conversa um pouco mais específica. Vai ser sobre a construção curricular, em processos seletivos, especialmente a residência. A gente fez aquela inscrição, muita gente achou estranho que não tinha identificação. A gente fez isso de propósito, de forma que a pessoa não se sinta intimidada em falar que não tem currículo Lattes, que não atualiza. Isso não tem problema, mas tem muita gente que pode achar, né, que vai se expor e tudo mais, e aí então a gente prefere fazer dessa forma para ficar o mais confortável possível para as pessoas. Então, a gente vamos fazer uma abordagem inicial aí da nossa conversa. Vamos começar com o currículo Lattes. A parte da residência, ela foca muito no currículo Lattes, porque é o currículo, como a professora Paula já falou, é o currículo acadêmico, é um currículo que você coloca tudo que você faz com relação à sua produção científica, sua produção durante o curso e depois do curso, durante a sua vida de produção científica, extensão e tudo mais. A gente, quando começa a pensar nesse quesito de currículo, a gente tem que diversificar. A professora deixou bem claro aí na fala anterior que tem que ser realmente uma coisa diversificada, a gente tem que deixar nossa mente aberta, principalmente quem está no início do curso tem que realmente pesquisar, é, faz pesquisa, faz extensão, faz liga, faz esporte, realmente uma coisa bem ampla. Você tem que ter uma postura ativa, uma busca ativa de eventos e de atividades. Você tem que estar sempre ligado em atividades que vão acontecer. Você não pode esperar isso cair no seu colo, porque por mais que agora esses anúncios personalizados de rede social que parece que escutam a gente, muitas vezes acertam, a gente tem que ficar prestando atenção nessa parte e ficar procurando mesmo, seguir páginas das ligas, seguir a página de algumas universidades que produzem bastante conteúdo e estar atento aí a novas oportunidades. Igual agora, né, nesse período agora de Covid, né, no meio de tanta coisa triste, uma coisa positiva foi que muitas empresas, muitas instituições abriram cursos, abriram simpósios, webinars, muitas atividades até gratuitos, muitas atividades de qualidade gratuitas que a gente podia estar aproveitando, pode estar aproveitando ainda durante esse período. Então, essa questão da busca ativa é muito importante. E a frase, né, que foi usada pelo Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, o filósofo chinês, o Nicolau Maquiavel, né, o escritor do Príncipe, é dividir para conquistar. Esse termo que era usado na estratégia de guerra, em estratégia de política, dividir para conquistar, eu acho que a gente pode usar muito aqui também na construção curricular. Eu acho que a gente tem que realmente fazer um pouquinho de tudo para, no final, a gente estar com o currículo como um todo montado muito forte. Então, a nossa fala, a gente vai dividir em 10 passos, vamos fazer aí 10 passos para o sucesso. O primeiro passo é o planejamento. Aquele formulário que vocês preencheram, eu pedi para colocar comentários no final, e esses comentários não foram, né, a gente leu todos esses comentários e realmente teve um feedback muito bom. Eu acho que das 214 inscrições lá que a gente registrou, eu acho que tiveram umas 130 respostas do pessoal realmente que comentou lá embaixo alguma coisa também, além de ter marcado as outras alternativas. Foi falado sobre planejamento, eu acho que isso levantou muito. Eu acho que eu não ia dar muito enfoque para isso, mas eu vi que isso era uma coisa que muita gente estava dando valor e realmente é uma fala importante que eu ia acabar deixando passar. A parte do planejamento, esteja você agora no primeiro período ou no 11º, independente do momento que você esteja no curso, você tem que fazer um planejamento daqui para frente. Então, você
tem o seu Lattes já está montado? Não, então vamos montar esse Lattes, vamos abrir. Você já tem atividade que você fez, então você já vai e atualiza lá. Isso é muito importante. Avaliar, como eu disse, avaliar o tempo que você tem até você se formar ou até uma meta que você pretenda ter um currículo pronto e avaliar você tem que contabilizar quantas atividades você quer fazer, quais atividades você quer fazer, quais modalidades você quer, né, experimentar até lá. E nesse momento, não é muito importante, na verdade, é a menor prioridade você se ater a qual, se no caso da residência, qual especialidade, qual região do Brasil, qual instituição. Se você já tem isso em mente, se você fala que você quer fazer infectologia na USP, né, lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, pô, muito bom. Mas, assim, eu acho que nesse momento você ainda tem que deixar um pouco em aberto, porque, principalmente para quem está no início do curso, pode parecer que está muito sólido e, no fundo, você muda completamente de ideia, né? Experiência minha. Eu comecei o curso tendo certeza de que eu não ia querer nada cirúrgico. Hoje eu sou apaixonado pela área cirúrgica e eu imagino, espero que eu vá fazer alguma coisa da área cirúrgica, pretendo fazer. Então, como que as coisas mudam ao longo do tempo, né? E aí a gente da Liga pensou então em montar uma planilha, né? Uma planilha de atividades por período, em que você esteja no primeiro ou no 12º, você coloca, né? Você coloca aqui em cima o início do seu curso ou o início de quando você começou a contabilizar isso e o término, né? O término do seu curso aqui no caso dessa planilha que a gente montou. E aí você coloca em cada quadradinho aqui o que você pretende fazer? No primeiro período, um período de adaptação, eu não vou fazer muita coisa, então vou ver se eu pego um simpósio, alguma coisa mais leve, e tá bom. No segundo, poxa, eu já queria fazer alguma atividade de extensão, eu já queria começar a pensar em alguma coisa de pesquisa, pelo menos entender que no segundo período a gente tem iniciação científica 1, então já é uma coisa que abre um pouco os olhos da gente para a área de pesquisa, então começar a procurar mais sobre isso. Ou não, ou você espera então, ou se você, muita gente que do 7º período, que inclusive foi um dos períodos campeões aqui de inscrição, que também falou isso, poxa, eu já estou no 7º período, como que eu faço para montar um currículo bom? Beleza, você começa aqui do 7º, você começa a montar a partir daí, você vê o que você tem para trás e você vê o que você pode fazer para frente. Então, a gente vai estar disponibilizando esse planner depois na nossa página do Instagram lá na Liga. A gente vai estar disponibilizando esse material para quem quiser. O segundo passo é organização. Depois de você ter planejado, de você ter feito aquele formulário ou qualquer outra planilha que as pessoas tenham preferência, né? Você vai planilhar esses eventos, o que você quer fazer. Você vai tentar ao máximo atingir essa meta. Você vai planilhar de forma assim, com muito bom senso com você mesmo, porque não adianta você colocar que você vai fazer 10 cursos, 5 simpósios, vai publicar 5 banners, vai fazer isso tudo num semestre, não cabe. Então, é bom você planilhar, você se programar de forma que você consiga sempre ou ao máximo atingir essa meta. Porque se você não conseguir, você vai começar a acumular. De semestre em semestre, vai acumular um pouco, vai acumular mais um pouco. Quando você vai ver, vai ter um semestre que vai ter atividade aí para quase 10 anos. Então, assim, não é muito bom. Outra coisa da parte da organização é você ter um arquivo. Você tem um arquivo desses certificados. Você está sempre organizando ou muita gente prefere, por exemplo, certificados que sejam referentes à pesquisa. Então, você coloca lá numa pasta de pesquisa, certificados de extensão, certificados de curso, certificados de estágio, tudo separadinho por área. Outros preferem por ano, ou até para quem é mais organizado por semestre. Isso aí vai da preferência de cada um. E é sempre bom você ter um impresso, mas também ter digitalizado. Se você já não tem ele digitalizado e imprimiu, você escanear ele e guardar ele digital também, porque normalmente a gente faz tanta atividade que a gente acaba esquecendo. E aí, se a gente perde esse certificado em papel, ou se o computador
Acontece alguma coisa, a gente perde, depois é muito difícil e a gente acaba deixando muita coisa para trás que a gente podia ter usado. Outra forma também de fazer isso é você já ir arquivando no Lattes. Pelo menos uma vez por semestre, de preferência no final ou no início, que você está mais descansado, isso também vai de cada um. Você parar, pegar tudo que você não arquivou ainda no Lattes e colocar no Lattes, porque um semestre já é muita coisa que vai. Se você espera 6 anos para fazer isso, você vai ter uma montanha de coisa para colocar e você vai ficar dias e dias agarrado lá naquele latte para fazer isso. Então, é melhor você fazer um pouquinho de cada vez e ter, né, esse currículo sempre atualizado. Até também porque alguns estágios, né, que exigem parte de entrevista, às vezes são estágios não concursados, mas que tem uma entrevista, então você já levar esse currículo atualizado, isso tem um valor muito grande. Então é bom sempre você estar com esse currículo atualizado. Aí, para a parte de organização, a gente preparou outro formulário, a gente chamou de planner de eventos do semestre. Nesse planner, né, a gente coloca qual semestre, primeiro ou segundo, e referente a qual ano. Então, você coloca isso em branco e aí, conforme você vai fazendo as atividades, você vai inserindo, né, aqui nessas linhas. Então, fiz um curso do UnaSUS de Covid, simpósio de gestão de carreira. E, enfim, você vai colocando tudo aqui. E aí, para você ter um controle de você pegar esse certificado, que aí quando você pegar o certificado, você marca aqui, porque às vezes a gente vai a alguns eventos e acaba esquecendo desse certificado, e aí depois é uma dificuldade, porque quando você chega, por exemplo, no caso daqui, que depois vamos na extensão pegar o nosso certificado, a gente chega lá, é o nome específico do evento, não é o evento de gestão acadêmica, você lembra como gestão acadêmica. Não adianta, você não vai achar. Então, lá são pastas e pastas com centenas de eventos por semestre que eles fazem que você vai ter muita dificuldade de encontrar. Então, é sempre bom você ter isso organizadinho. Você colocar o nome e aí você ir lá pegar o certificado. Quando você pegar, você marca que pegou e ou aí de preferência de cada um, quando você arquivar isso no Lattes, você colocar aqui que arquivou no Lattes. E aí, então, beleza, correu o semestre, você, né, colocou aí os eventos que você foi, pegou o certificado, atualizou o seu Lattes, e no final você faz uma soma aí de tudo que você fez. Então, simpósios, jornadas e palestras, e você preenche quantos certificados de cada atividade aqui você conseguiu nesse semestre. Que aí você vai poder comparar com a sua planilha anterior, a sua planilha do planejamento de eventos, de atividades. Então, aí você pode ver se você bateu a sua meta, se não bateu, e aí você já joga para depois, né? E embaixo aqui um campo de outros também, para outros eventos que não se enquadrem aqui nessas características, que a gente sabe que tem, mas e aí deixa, né, são menos comuns, então ficou como outros aqui. A gente vai estar disponibilizando esse material também depois no nosso Instagram da Liga. Terceiro passo, acadêmico. Agora, foi uma fala um pouco mais filosófica, digamos assim, agora vai ser uma fala um pouco mais prática. Eu peguei, eu peguei os estados que todo mundo colocou lá na parte de inscrição e assim, a gente ficou contando depois e a gente viu que dessas 160 respostas que tiveram nessa parte de estados, o Rio de Janeiro ficou com 52 respostas, São Paulo ficou com 52 respostas, um empate, engraçado até isso, 30 ficaram com Minas Gerais e aí outros estados. Goiás tiveram 2, Distrito Federal tiveram 3, Rio Grande do Sul tiveram 3, Paraná teve 1, Espírito Santo 2 e algumas pessoas que colocaram instituições específicas. E aí que foram campeões USP, o FRJ, o UF e o FJF, que é a Federal de Juiz de Fora. Então, assim, no Rio, geral, é muito difícil que tenha análise curricular nos processos de residência. A análise curricular ela fica mais para alguns processos específicos de unidades de instituições privadas, como aqui que alguém, um participante colocou.
que pretendia fazer residência aqui no nosso hospital universitário, né? E aí aqui tem análise curricular, né? Então, mas o Unirio, que é o Gafre, não tem. O Fundão, que é a mesma prova de UFRJ, o hospital deles de ginecologia, obstetrícia e pediatria, o Hospital Central do Exército, o Hospital Central da Aeronáutica, o Hospital Federal de Servidores do Galeão, desculpa, da Força Aérea, e outros. Então, seguindo aqui, e Minas que vai muito para esse lado de análise curricular. Então, beleza. Na academia, a gente divide em alguns horizontes aqui que a gente divide para ficar mais segmentado na cabeça de todo mundo isso. Então, na parte da academia, a gente coloca idiomas. A maioria dos que pedem análise curricular, eles consideram idioma, né? Se você tem proficiência em alguma língua. E depende, alguns processos consideram você ter um certificado com um curso eu acho que é uma média de 400 horas em uma língua estrangeira. E, além disso, eles ainda consideram certificados de provas de proficiência, o TOEIC, TOEFL, Cambridge, Michigan Test, algumas provas de proficiência, e eu falando isso para o inglês, e outras para francês, italiano, espanhol, também as provas de cada uma, e eles aceitam esses certificados. É muito importante que tem processos que consideram médias o seu CR até o internato, principalmente o processo de Minas, o PSU que chama, é o processo unificado de Minas, que são praticamente todos os hospitais públicos de Minas, eles servem esse PSU, todos são dentro do PSU. É um processo, depois eu até sugiro que vocês procurem o edital do PSU para dar uma olhadinha, quem tem interesse em Minas Gerais, para dar uma olhadinha como que é, eles pedem muita coisa, então, média até o internato, o seu CR até o internato eles pedem, o seu CR dentro do internato eles pedem, então é uma coisa aí que, às vezes, para alguém que tinha um pouco de dificuldade com a parte teórica, de prova, de estresse, mas que realmente muito bom na prática e no internato se mostrou um excelente futuro profissional e aí vai ter médias muito boas, ele também é agraciado, né? Monitoria tem um valor legal também. Uma coisa interessante que eu ouvia desde o início da faculdade, que era que se você tinha que fazer monitoria daquela especialidade que você queria. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova de residência para pleitear uma vaga de cirúrgica, eu deveria ter feito monitoria de cirurgia ou técnica cirúrgica, cirurgia geral, alguma dessas. Assim, de muitos editais que eu procurei editais do Rio, de São Paulo, de Minas, nenhum deles fala dos que pedem monitoria, nenhum deles fala de monitorias específicas da área que você está pleiteando. Então, monitorias de ciclo básico, monitorias de histologia, anatomia, imunologia, têm um valor igual, não, é o mesmo valor de monitorias clínicas e mesmo se forem daquela específica que você está pleiteando a vaga. Então, isso provavelmente era uma coisa que devia ter antigamente, mas hoje eu acho que isso não deve ter em quase lugar nenhum, pelo menos bastante lugares que eu procurei eu não achei. A parte de estágio é muito importante também, e aí dependendo da instituição, ele conta estágios nacionais e estágios internacionais. Foi uma questão também que foi levantada no questionário pelo pessoal. Muita gente perguntou sobre valor de estágio internacional. Eu acho que isso depois a gente pode conversar e pensar até num evento específico falando disso, de estágios internacionais, e a gente conversar um pouco, não da experiência, mas do valor, né, o valor que tem esses estágios. A parte de ligas acadêmicas também é muito importante, eles dão bastante valor em editais que têm análise curricular, tanto a participação quanto a parte de gestão de liga acadêmica. Você ter um cargo de diretoria numa liga acadêmica vale ponto, às vezes, separado de você ter participado da liga acadêmica. Então, é muito importante e isso mostra, como foi falado na aula anterior, que você é proativo, você participa, você não fica ali na liga participando só
faz algumas tarefas e tal. Não, você corre atrás, você pega um cargo de diretoria que tem suas responsabilidades, seus deveres. Então, isso é muito interessante. O teste do progresso também foi perguntado até aqui no chat, agora no nosso intervalo. O teste do progresso tem um valor também legal em vários editais de análise curricular, então é muito importante. E aí agora no nosso quarto passo, a produção científica. A produção científica, você tem muito valor aí em banners de eventos científicos que você apresenta, né? Apresentação como pôster ou até apresentação oral de trabalhos, isso tem um valor bem legal também. Publicações em anais de eventos, publicações em revistas indexadas, publicação em revista, então tem um valor muito grande. Projeto de pesquisa, você participar de projetos de pesquisa tem valor nas análises curriculares da maioria dos lugares. E dentro do projeto de pesquisa, as bolsas de iniciação científica têm muito valor. As bolsas de iniciação científicas públicas e as bolsas também que são fornecidas pelas instituições particulares ou pela universidade são muito importantes, são bem vistas também nessa análise curricular. Elas têm uma pontuação interessante também e complementar ao projeto de pesquisa. Aí no nosso quinto passo, a extensão, né? A extensão que aí já é a parte que você tem o contato com a população, seja ela a população acadêmica ou a população em geral, já é uma parte de contato mesmo com outras pessoas, não é uma produção científica ou laboratorial ou uma produção de artigo, uma coisa um pouco mais restrita, né? Participação em projetos de extensão é muito importante, participação em ações de extensão uma diferença, uma coisa que dá muita dúvida na cabeça das pessoas, que às vezes que eu também tinha muito essa dúvida, era a questão do qual é o limite entre uma ação de extensão e um projeto de extensão, né? A gente imagina como se fosse um guarda-chuva, né? O projeto de extensão ele é uma coisa um pouco mais ampla e aí que você consegue fazer várias ações ligadas com relação àquela ideia do projeto de extensão. Então, você pode, com um projeto de extensão, você pode fazer várias ações. Por exemplo, o programa de acolhimento ao ingressante, o projeto de extensão PAI, que eu fui participante por muitos anos, né? Esse projeto, ele segue desde de 2016, 2, que foi com a turma 96, foi a primeira turma que teve ações do PAI. E, assim, é interessante que todo semestre a gente fez ações diferentes, mas todas dentro do mesmo projeto de extensão. Então, é realmente a ideia do guarda-chuva. Acho que fica mais didático de entender dessa forma. Trabalhos voluntários também, tem aparecido muitas organizações que fazem atividades com alunos, principalmente de medicina, mas alunos da área de saúde, que vão para regiões carentes do país, vão para o norte, para os rincões do norte, do centro-oeste, fazer atividades de trabalho voluntário com esses estudantes, esses profissionais de saúde. E são trabalhos muito interessantes e são muito bem vistos, tanto na parte de pontuação, de análise curricular, mas principalmente da questão da arguição, quando você vai para uma entrevista, né? A parte de arguição tem muito valor isso, porque mostra que você é uma pessoa interessada realmente com o próximo, e isso é uma das características essenciais do médico, né? Bom, o passo dos eventos, a parte de congressos eles internacionais, congressos nacionais, congressos estaduais, regionais, tem um valor muito legal, tem valor na análise curricular. Cursos internacionais ou cursos que têm a acreditação de instituições aqui conhecidas no Brasil, então, que a gente conhece como os cursos americanos, que é o Basic Life Support, o BLS, o suporte de vida básico, suporte de vida avançado ao trauma, suporte de vida avançado cardiovascular, o suporte pediátrico, todos esses cursos que a maioria das pessoas acaba procurando muito quando vai se formar, porque não só na questão de currículo, mas ela ajuda muito na prática,
mesmo, porque são cursos americanos, então são cursos extremamente protocolados, são coisas, eles tornam de uma maneira muito medular a prática médica nessas situações de emergência e urgência, então são cursos muito procurados e valorizados. Outros cursos que são acreditados pelo MEC ou por sociedades médicas, então, por exemplo, a plataforma UnaSUS, que é a plataforma do SUS de cursos online, é muito interessante, é muito bem visto e também tem muitos temas interessantes. Até fica uma sugestão minha aqui dentro da aula, que para quem não conhece a plataforma UnaSUS, que procure depois, quando tiver um tempo, vontade de fazer algum curso diferente, porque tem de todas as especialidades e todos os temas. E no caso de Minas Gerais especificamente, porque eu pelo menos não consegui encontrar, pelo menos em São Paulo, que eu até procurei mais editais, não consegui encontrar a cobrança não, a valorização de cursos especiais. Curso de ética médica, que seja credenciado por uma entidade, uma sociedade de representação médica, o CREMERG, CREMESP, o Conselho Regional de Minas, e curso de medicina baseado em evidências. São 2 cursos que contam ponto no PSU, no edital de Minas Gerais, e eu acredito que seja uma particularidade desse edital. Então, fica aí uma dica para vocês, principalmente para os 30 aí que demonstram interesse em Minas Gerais, que esses 2 cursos são importantes também de você procurar e tentar fazer, se você pretende fazer residência lá. Outros. E aí, na parte dos outros, realmente varia muito de edital para edital. Editais mais específicos, como o edital da Universidade Federal do Ceará, valoriza certificados de prática de atividades físicas, de que você foi atleta, que você praticou esporte durante o curso, né? As optativas de esporte aqui, seria o nosso correspondente, que você foi atleta da seleção do curso, isso tem um valor muito interessante lá, eles contam ponto também. Atividades culturais têm um valor legal, da parte de música, se você fez parte de coral, se você fez atividades de música, de teatro, né, outras atividades artísticas dentro do seu curso, isso tem um valor também em alguns editais. E a representação estudantil. Se você foi diretor de centro acadêmico, se você foi diretor de atlética, se você foi diretor do diretório, DCE, Uni, DENEM, né, qualquer uma dessas entidades representativas dos estudantes, isso tem um valor interessante também, né, nesses editais. E aí agora a gente vai para uma parte um pouco mais abstrata, a parte de desenvolvimento pessoal. Antes, né, da gente começar a pensar em executar tudo, a gente tem que ter um mindset positivo. A gente tem que ter um mindset positivo que vai ajudar a gente a conseguir executar esse monte de coisa. Porque agora eu falando aqui, eu estou falando muitas atividades, mas aqui em pouco tempo não parece muito. Quando você coloca no papel, é muita coisa. E principalmente se você não tiver muito tempo, pode ser um pouquinho desesperador, mas por isso que é a importância do mindset positivo nessa hora, para a gente se confortar, para a gente poder ter calma, ter frieza, para a gente chegar numa solução, a gente tomar a nossa atitude, a gente correr atrás da melhor performance possível, sempre com pensamento positivo, né? E usando o que se diz muito quando se diz do mindset positivo, que é o otimismo, a persistência, a resiliência e o sonho. Você tem que ter o sonho para você conseguir ter uma motivação maior, você tem que estar correndo atrás daquilo, você tem que ter interesse naquilo para você poder conseguir buscar isso que você procura. Ali, esses tópicos que eu coloquei em cima, isso vai muito da questão dos processos de residência que tem entrevista, que tem a arguição, que eu tinha falado antes. Né? Na arguição, você vai com o seu currículo, que aí você vai pontuar naquilo, mas você vai ter que falar do seu currículo. Não é só você protocolar, como é no caso do edital de Minas, que você coloca tudo no envelope, manda para eles e eles contabilizam e te dão uma pontuação. Não. No caso, por exemplo, de São Paulo, isso é muito frequente, na USP, no Einstein, no
nos outros grandes hospitais também, da Unifesp, Unicamp, todos eles têm a parte de arguição de currículo vitae e também lá dentro, que você vai com o seu currículo e você tem que defender ele. Então, você tem que demonstrar interesse ali no serviço que você está pleiteando a vaga. Você não pode chegar lá, eu estou fazendo prova para todo lugar, se eu passar aqui, né, vai ser muito bom também, mas não, você tem que demonstrar que você tem vontade, que você saiu você acordou de manhã para ir para lá porque você quer fazer parte daquele grupo. Então, isso é muito importante. A questão da proatividade, que já foi falada, né, de como ela é representada dentro do seu currículo. A coerência também é muito importante, você ter coerência com o seu currículo. Então, você não adianta ter uma produção de artigos enorme e qualquer coisinha que o entrevistador te pergunte do artigo, você não faz a menor ideia, você não sabe nem de que se tratou aquele trabalho. Então, você tem aquela produção, mas não é coerente com o que você realmente fez. E postura é muito importante também, porque a questão do nosso subconsciente, principalmente, né, para quem gosta de neurociência, a questão do subconsciente do entrevistador, por mais que a gente tente combater isso, a postura da pessoa, como a pessoa se porta ali, como ela fala, como ela, né, ela cumprimenta, ela agradece, ela pede por favor, ela fala obrigado, isso é muito importante, ela fala bom dia, isso tem um valor muito grande que às vezes para algumas pessoas parece bobeira, mas não é, isso tem um valor muito grande. Então, a questão do desenvolvimento pessoal é muito importante, esses temas que eu falei. A questão da pré-seleção, beleza. Você já está no final do curso, você já preparou aquela sua planilha, os seus planners semestrais estão todos gabaritados, seu currículo está excepcional, seu Lattes está 100% atualizado, beleza. Aí agora eu já estou no internato, ou eu já estou chegando no internato, eu já começo a pensar no que eu vou querer fazer da minha vida. Legal. Então, você já começa a fazer uma pré-seleção. Da mesma forma que no cursinho pré-vestibular te falavam para procurar alguns cursos, algumas instituições já específicas para você conhecer o tipo de prova, para você conhecer a instituição, para você conversar com algumas pessoas de lá. Isso vale para a residência também, isso é muito importante. Você já saber pensar mais ou menos na especialidade, na região, o estado que você pensa e a instituição. Então, isso você já consegue separar os editais das instituições que você pensa em fazer, você já consegue canalizar tanto o seu currículo quanto principalmente o seu estudo para lá, porque prova de residência, gente, não se enganem, é outro vestibular. Quando você chega nos med-cursos, med-cel, med-aula, é exatamente igual a cursinho pré-vestibular, tá o professor dando macete de tudo quanto é coisa. E assim, não adianta você querer abraçar o mundo, você vai ter que ter um direcionamento já. Então, você vai querer fazer prova para Minas e para o Rio. Então, você vai pegar as provas de Minas e Rio e vai ver o que cai mais, o que cai menos, ou em São Paulo, o que cai mais, o que cai menos, ou da região que você quiser. Isso é muito importante. Não adianta você ficar borboletando porque vai chegar no final, você não vai conseguir cumprir tudo. Você vai tentar abraçar o mundo e não vai acabar abraçando nada no final das contas. Então, a pré-seleção, já como um penúltimo passo, é muito importante. E agora o nosso último passo e o mais importante dessa fala minha para vocês hoje é a saúde mental. Gente, viver não cabe no Lattes. No nosso primeiro simpósio, para quem assistiu, o Marcial colocou que foi o nosso palestrante acadêmico, ainda na época, né, que hoje ele é residente de neuro lá na UF. Ele colocou essa imagem, me impactou muito, que viver não cabe no Lattes. E agora eu acho que com essa situação do corona, eu acho que isso ficou, se não estava claro, agora está um holofote na cara da gente. Não adianta a gente ficar correndo sempre atrás só de currículo, abrindo mão de tudo para ter um currículo impecável, para passar, para fazer. Se vem um vírus que a gente não consegue ver quase nem no microscópio óptico, vem e acaba com tudo. Então, assim, não adianta a gente ficar focado só numa coisa
ou, por exemplo, você passar os 6 anos do seu curso lutando por um currículo impecável, mas aí você chega para fazer a prova, você não tem saúde mental nenhuma, você está exausto, você está cansado, você está irritado, você está mal-humorado, você até chega a querer desistir daquilo, porque você passa de um desejo, de um sonho, para uma coisa que te dá uma repulsa, uma coisa que te distancia, porque você começa a assimilar aquilo a tudo que te angustia. Então, você tem que ficar com isso, vocês todos têm que ficar com isso na cabeça. Viver não cabe no Lattes. A gente tem que fazer, sim, a gente tem que estudar, sim, a gente tem que montar o nosso currículo da melhor maneira possível, sim. Agora, sempre tomando muito cuidado em aproveitar ao máximo, dentro do possível, com muito bom senso, as oportunidades que a vida dá para a gente. Porque né, eu acho que esses últimos meses mostraram para a gente que não adianta de nada você ter o melhor hospital, você ter o melhor serviço, você ter o melhor médico, o melhor respirador, não adianta de nada. Então, eu agradeço para você, eu agradeço a participação de vocês. Agora a gente vai ter um último Mentimeter, tá? Prometo que é o último Mentimeter da nossa atividade hoje. E aí agora é uma atividade, um Mentimeter diferente. Vocês vão definir em uma palavra o que acharam do simpósio. O que vier na cabeça de vocês, o ideal é que seja espontâneo, seja realmente uma palavra espontânea. Né? Um feedback aí para a gente do que vocês acharam, se a gente conseguiu responder muitos dos pedidos lá dentro do nosso questionário. Né? Esclarecedor aí teve uma boa, um tamanho bom aí, foi bastante esclarecedor, que bom, incrível, importantíssimo. Então, agora vamos tirar as dúvidas, né? Quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat para a gente poder ir respondendo, tá bom? Vamos ver aqui, já teve uma dúvida aqui, que eu acho que ficou. Desde o momento que a gente faz a prova do TOEIC, demora até conseguir poder colocar o certificado no currículo? Tenho dúvida nisso, porque me falaram que chegaram a fazer o TOEIC no último ano da faculdade e não conseguiram anexar. Olha, eu não tenho conhecimento do procedimento do TOEIC. Eu pretendo fazer o TOEFL, então é um processo que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Então, eu realmente não sei responder essa questão do período, mas isso é importante. Você, dependendo do período que você tiver, você procurar e saber quanto tempo demoraria para sair essa certificação. A peso diferente do estágio remunerado e não remunerado de uma forma geral? Olha, depende muito, Gisele, depende muito do edital que você está procurando. Por isso que a questão, o nono passo lá, ele é muito importante. Você tem que procurar dependendo do edital. Às vezes tem edital que nem conta estágio. Então, se você às vezes vai fazer um estágio só para o currículo, não vale a pena. Sai fora, porque muitos lugares nem contam estágio. Mas tem lugares que contam estágio concursado, estágio não concursado com uma pontuação diferente e somando, e estágio internacional. Os editais do Nordeste, principalmente do Ceará, são muito específicos na análise curricular. Eles têm uma pontuação até maior e eles são muito específicos. Então, quem tem vontade de fazer residência no Nordeste, é importante estar muito de olho. Se quem está aqui do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste já está de olho, do Nordeste é muito importante você estar bem atento com relação a isso. Estágios contam mesmo quando são apenas de um mês ou só os 6 meses? Então, Catarina, a questão é que a questão do estágio depende também da carga horária. Os editais falam muito de carga horária. Tem alguns lugares que aceitam 100 horas, 200 horas, 300 horas. No caso de Minas, eu acho que são 360 horas, se eu não me engano. Então, também vai depender muito do edital. Qualquer cargo de direção ou só presidente e vice? Qualquer cargo de direção. Se você consegue um certificado falando que você foi diretor de eventos, diretor científico, tesoureiro, secretário, qualquer cargo tem valor, sim, tanto para a liga, que vale como cargo de gestão, quanto para a representação estudantil também, que é outro ponto que também foi falado aqui.
Projeto Ipiranga é um projeto de extensão? É sim. O Projeto Ipiranga é um projeto de extensão e todos aqui recebem um certificado ao final do terceiro período que participaram desse projeto de extensão com uma carga horária. Então, quem lá no terceiro período achou bobeira que ia ter esse certificado e não tem, corre atrás desse certificado, porque é bem importante. Então, mais outro aqui. Estágios. A monitoria do calor humano conta como projeto de extensão? Então, o calor humano o calor humano, eu acho que o calor humano é um projeto de extensão. Então, se você participar do calor humano, ao final do período que você participar, você pode pleitear sim um certificado que participou desse projeto de extensão e aí você consegue pontuar aí onde você quiser. Estágios feitos em hospitais que não têm residência da especialidade que fizemos contam da mesma forma? Olha, contam. A gente realmente assim, gente, parece que é bobeira, mas varia muito de edital para o outro, né? A Catarina que perguntou, Catarina, varia muito. Então não adianta eu falar que vale ou que não vale, porque tem lugar que vale, tem lugar que não vale. O ideal é que seja no hospital de ensino, principalmente, né? Que são os hospitais que têm residência também, são hospitais que têm uma tradição aí maior de ensino, que é um hospital que você vai conseguir ter um estágio, não só um estágio prático que você vai preencher formulário, que você vai ficar trabalhando só lá, mas que você vai realmente aprender a prática médica, né? A arte médica. Em relação ao cargo na liga, todos os diretores têm o mesmo peso para o currículo ou não? Sim, sim. Em relação a currículo, avaliação de currículo, sim, todos têm o mesmo valor. Numa entrevista, às vezes você falar que foi presidente da liga ou que você foi vice-presidente da liga, pode, dependendo do entrevistador, ter um valor um pouco maior. Mas isso depende muito da questão da entrevista. Mas no papel, na análise curricular, não. É exatamente a mesma coisa. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? João, fiquei com uma dúvida com relação ao PAI. Participei de alguns PAI através de liga, eu conto como ação ou como projeto de extensão? Então, Tadeu, no caso, que deve ser aquela atividade que a gente faz, né, a Feira das Ligas, a Feira das Ligas é uma ação. Então, você participou de uma ação de extensão e o seu certificado é referente à ação de extensão do projeto PAI que você participou. Monitoria do Projeto Ipiranga tem peso diferente ou conta como as outras monitorias? Olha, Catarina, isso também foi uma das coisas que eu ouvi muito no início do curso, que monitoria de Ipiranga valia mais, monitoria de Ipiranga valia mais. Eu também não consegui achar ainda um edital que monitoria de saúde coletiva tenha um valor maior que qualquer outra monitoria, seja de ciclo básico, de ciclo clínico. Vale, então assim, depende muito do edital. Eu procurei muitos, particularmente procurei muitos editais, não encontrei. Mas assim, eu também não posso bater o martelo que não vale, porque pode ter um edital que vale ou que já valeu e por isso que ficou essa história de que vale mais, né? Poderia dizer como funciona a Bolsa de Iniciação Científica? Marcela, a Bolsa de Iniciação Científica eu acho que todo semestre as instituições, seja o governo ou a instituição mesmo de ensino, ela abre editais referentes à Bolsa de Iniciação Científica. E aí você junto com o orientador, você monta um projeto de pesquisa e esse projeto de pesquisa ele concorre com outros e aí então o colegiado de pesquisa ele vai definir qual projeto que vai ser beneficiado com essa bolsa ou quais projetos. Geralmente é mais de uma bolsa de iniciação científica por edital. Isso varia bastante. Até aqui a gente tem a nossa bolsa de iniciação científica no site da universidade, depois na parte da pesquisa, dá uma pesquisadinha lá que vai estar lá explicando um pouquinho melhor. Se você não tem perfil para ter cargo grande em liga ou em outros lugares, como líder e presidente, como pode equilibrar isso no currículo? Olha, isso realmente vai de cada um. Eu acho que é um perfil, eu acho que é o perfil de cada um. Então poderia ser da parte de representação de turma, então, já que a questão do cargo de liga não é muito coisa, então um G10, que aí você divide um pouco
dessa responsabilidade, uma diretoria dentro da liga, né? Eu acho que não tem como você compensar uma coisa com a outra, mas porque são coisas diferentes. Mas assim, eu acho que dá para você fazer outras atividades também. É o seu perfil, não adianta. Você não vai fingir que você é uma pessoa que você não é. Você tem que ser, é exatamente o que eu falei, você tem que ser coerente, né, com o seu currículo. Inclusive, a gente falou do edital lá, para quem ficou com dúvida também, sobre a prova de valorização do profissional da atenção básica, que você pode bonificar através dela. O que significa? Então, Mariana, esse programa chama Provab, Programa de Valorização da Atenção Básica. Ele foi criado em 2011 pelo Ministério da Educação e era como se fosse uma espécie de residência em educação, em atenção básica. Você cursava 2 anos trabalhando na atenção básica. Eu até cheguei a procurar, quando eu fiz esse levantamento de editais, eu cheguei a pesquisar sobre isso. Eu não encontrei, eu não encontrei mais editais novos do Provab nos últimos aí muitos anos. Então, eu acho que o Provab, infelizmente, foi um dos programas de governo que ficaram para trás aí. Fazer parte do G10 e ser representante de turma contam para o currículo? Sim, Camila, conta. Conta e quem fez pode pedir sim. Na verdade, conta se você tiver uma declaração de que você fez parte do G10 ou que você foi representante. Né? Isso é muito importante. Você sempre ter no papel tudo aquilo que você fez. Né? Você sempre está com prova ali do que você fez. Eu fui representante aqui, declaração, porque não adianta também só a pessoa falar, porque é um processo, tem que ser um processo, né, com tudo documentado certinho. O município precisa aderir ao Provab? Então, Júnior, eu realmente não sei. Eu achei pouquíssimas informações de Provab recentes, informações antigas. Eu acho que o município, não sei se isso foi o governo federal que parou de fornecer para os municípios, porque parecia ser muito interessante para o município. Então, eu acho que isso foi já mais uma escala federal. Não, isso eu realmente não sei te responder especificamente do Provab. Então, gente,